Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 30 de setembro ao dia 6 de outubro. E nessa semana a gente vai ter uma energia de lua crescente, mas ela vai acontecer só no sábado. Então até lá a gente ainda vai estar com uma energia da lua nova, a gente vai estar com esse novo boost de energia, né? Com essa nova carga ali, como se a gente fosse carregasse o nosso celular, para ele aguentar mais um tempo, para ele dar para a gente mais oportunidades de fazer, de crescer, de evoluir. E a gente começa então essa semana com uma lua em Escorpião. Então na segunda e na terça ela vai estar nesse signo que sempre traz uma questão muito da intensidade, da profundidade, dos nossos processos de transformação. Então a gente, para viver, precisa crescer e precisa evoluir. Se a gente não deixasse de ser criança, a gente não seria adolescente. Se a gente não deixasse a adolescência, a gente não seria adulto como a gente é hoje. E mais para frente, a gente, para envelhecer, a gente precisa deixar o nosso eu adulto e se tornar um eu idoso, entre aspas, que é um eu mais sábio, na verdade, né? Que é alcançar a sabedoria de quem viveu uma vida fazendo aquilo que era o melhor naquele momento, né? Sem culpas, sem arrependimento, sem mágoas, trabalhando tudo aquilo que a gente veio trabalhar aqui, né? E de certa forma, essa lua ela vai cutucar as nossas feridas, ela vem para trazer profundidade, para trazer o emocional à tona e para apontar aquilo que eu preciso trabalhar para que algo possa crescer na minha vida. A gente tem que lembrar, né, que a lua nova é a lua crescente ali, então sim, trata-se de algo novo, mas às vezes ela vai cutucar questões antigas para mostrar que se algo novo precisa chegar, eu preciso deixar algo velho que impede isso de chegar. Se eu acredito numa coisa que me desfavorece, que me traz, enfim, uma questão, não vai acontecer algo que está totalmente ao contrário daquilo que eu acredito, né? A minha crença, ela me bloqueia. A minha crença, ela faz que o mundo ao meu redor esteja em conformidade com aquilo que eu acredito. Então é o viés de confirmação, eu vou confirmar aquilo que eu acredito. Então eu só vou olhar para aquilo que de certa forma conversa com aquilo que eu acredito, seja isso positivo ou não. Então, até eu queria deixar para você o convite, se você quiser trabalhar essa questão das crenças com mais profundidade, se você sente que está bloqueado alguma questão ali, não vai, seja uma área da sua vida específica, ou seja, toda ela, mas eu acredito e eu percebo, né, nos meus atendimentos, que cada pessoa ela tem um calcanhar de Aquiles. Alguns são os relacionamentos, outros a área financeira, outra familiar, e a gente sempre vai ter algo a ser trabalhado, uma área que vai pedir para a gente um aprendizado. E quando a gente desbloqueia isso, parece que o mundo se abre pra gente. E eu recomendo, né, uma técnica que eu indico muito é o Theta Healing. E ela me ajudou a desbloquear uma das minhas questões principais, que era a minha timidez, que era a minha dificuldade de me comunicar. Então eu vou deixar aqui o convite para você, se você sentir no seu coração, de estar comigo no curso de formação que eu vou dar aí no Brasil. Eu vou passar por algumas cidades, se você quiser saber se vai ser perto de você, se você tem ali as condições para estar comigo lá, eu vou deixar essas informações todas aqui embaixo, mas fica esse convite da gente entender que existem sim ferramentas que podem nos ajudar a passar por todos esses processos de uma maneira mais leve. A gente não precisa sofrer para aprender e a gente precisa entender isso para que o nosso processo se torne mais leve e mais tranquilo, porque senão a maioria das pessoas elas podem até estar se curando, estarem evoluindo, mas no fundo elas estão fazendo isso pela dor e a gente não precisa passar pela dor para aprender. Mas voltando à lua do dia, né, do começo da semana, ela vai sim cutucar algumas questões, pode deixar a gente mais emocional, pode deixar a gente sentindo tudo com muita intensidade e geralmente vem em forma de incômodo, vem em forma de uma emoção que eu não sei lidar, vem em forma de sentimentos às vezes um pouco mais desafiadores, né? Porque Escorpião ele fala muito dessas questões que eu não quero nem admitir, que são as nossas sombras, né? Então, o que são as nossas sombras? São os sentimentos que eu não admito nem para mim mesmo, imagina para os outros, né? Então, todo mundo, né, sente inveja, eu já senti em algum momento, todo mundo sente raiva, todo mundo sente ódio às vezes, e isso faz parte da aquarela de cores que a gente tem como ser humano, da aquarela emocional que a gente tem. Então ninguém veio com defeito de fábrica, ninguém veio faltando certa emoção, porque ela estava ali como se fosse uma luz que, se for acesa, ela vai estar ali. Então eu preciso ter todas as cores, eu preciso ter todas essas nuances para eu ser um humano.
né? Então, o que é ser humano? É ter dentro de mim todas essas nuances de emoções. E a lua em Escorpião, de certa forma, ela cutuca algumas cores que são feias, né? Consideradas feias pela sociedade, que são incômodas, que são doloridas, mas que fazem parte da gente, que eu acabo renegando e sofrendo porque eu não sei lidar com aquilo, porque é tido como feio, é tido como vergonhoso, e nisso eu me bloqueio, eu me escondo. E a minha vida passa a ser uma confirmação de tudo isso, e aí eu sofro, né? Então, sofrimento atrás de sofrimento, repetição de padrão atrás de repetição. Então, eu convido você para olhar para dentro. Nesses dias você pode estar, assim, um pouco mais intenso, né? Sentindo tudo com muita intensidade. E se você sentir de mudar isso, se você quiser uma ferramenta realmente eficaz, eu posso dizer para você que o Theta Healing é, sim, uma delas. E aí na quarta-feira a gente vai amanhecer com a lua em Sagitário, ela vai ficar ali na quinta também e vai encontrar com Júpiter, o regente, que está ali em Sagitário também. E o que isso significa? Vai intensificar tudo que está relacionado a esse signo, toda a energia, o arquétipo ali de Sagitário. E o que vai estar pedindo para a gente nesse momento? Primeiro que Sagitário é um signo de fogo, então as emoções elas ficam mais intensas, não no sentido escorpiano, que é mais para dentro, mas ela fica mais intensa para fora. Então a nossa reatividade fica maior, a nossa paciência fica menor e a gente pode acabar falando coisas que não gostaria, trabalhando muito na reatividade. Então presta atenção, trabalha a respiração, trabalha a paciência, que pode estar bem curta nesses dias. E na verdade o Sagitário ele sempre tem aquela questão da flecha, né? Do símbolo dele que aponta para um ponto. E nesse caso está pedindo para a gente descobrir ou trabalhar ou refletir na direção daquilo que a gente deseja de verdade. Não adianta a gente ficar apontando para todo lado, atirando para todo lado e depois descobrindo que não era bem aquilo. A gente acaba perdendo a nossa energia, a gente acaba perdendo o nosso foco e a gente acaba não conseguindo aquilo que no fundo a gente deseja de verdade, porque eu estou tentando outras coisas só porque a sociedade espera de mim, só porque a minha família acha que é melhor ou porque meu amigo está fazendo. Prestar atenção no que você quer de verdade. E trabalhar essa questão das ilusões que a gente cria, sabe? Aquela coisa que eu acho que eu quero, mas no fundo não quero. Tem que acionar uma certeza dentro da gente. E essa certeza, ela só vai surgir quando for aquilo que é de verdade. Então, se tiver um pinguinho de dúvida, se tiver um medo envolvido, se tiver algum sentimento muito negativo, difícil de trabalhar, é porque no fundo talvez não seja bem aquilo. Ou às vezes a gente até sabe o que a gente quer de verdade, que não está dentro dessa esfera que é do outro ali, né? Mas tenho medo de fazer aquilo. Eu até sei, mas eu tenho medo. Então agora é o momento de criar essa coragem dentro de você. E eu acho que até o Steve Jobs falou isso uma vez, né? Quando ele percebeu a iminência da morte, quando ele se tocou, ele teve a noção que um dia ele ia morrer, ele teve coragem para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E que a gente comece a perceber a vida dessa forma também, sabe? Porque todo mundo vai partir um dia, todo mundo vai ter a vida encerrada de alguma forma. E a gente não sabe o quando, que é pior ainda, né? A gente não sabe, não é um trabalho que eu tenho que entregar e eu sei o prazo. Então eu sei que até um dia antes eu posso fazer. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Então que isso sirva às vezes de incentivo pra gente ter mais coragem, fazer o que tem que fazer. Porque chegar no fim da vida e ter um arrependimento no sentido de não fazer, eu acho que é muito pior do que eu ter um arrependimento no sentido de ter feito e ser arrependido depois. Mas claro, não sair atirando por tudo quanto é lado, mas entrar dentro de você e entender realmente o que eu quero da minha vida, o que eu vim fazer aqui. Então trabalhar esse sentido de missão, trabalhar essa questão da minha filosofia de vida, aquilo que eu acredito para mim, pode ser bem importante nesses dias. Na sexta, a lua vai entrar em Capricórnio e vai ficar nesse signo durante todo o fim de semana. Pode bater uma certa insegurança, pode bater uma certa cobrança de que você não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo, ou que você já devia estar mais adiantado, que você já devia estar em outro lugar que não é aquele que você está. E aí eu convido você a parar por um minuto, respirar e perceber que você está fazendo aquilo que você precisa fazer,
Claro, se você perceber um processo de procrastinação, é interessante você olhar para isso e tentar encontrar outras maneiras de fazer a mesma coisa de outra forma, né? Se você está sempre no mesmo lugar e aquilo não vai, tem um bloqueio, tenta mudar de lugar, tenta mudar a abordagem, tenta chamar alguém para te ajudar. Fazendo esses movimentos concretos, pode ser que aquilo destrave em algum momento, mas se você continuar fazendo a mesma coisa, esperando que isso desbloqueie, né, que um processo ali de autossabotagem desbloqueie, talvez isso não aconteça. A gente sempre vai ter que mudar a abordagem, a maneira de fazer, para perceber que às vezes de outra forma pode ser mais fácil para a gente. Então essa lua, ela convida a gente a fazer o que precisa ser feito, porque é uma lua de terra, e ao mesmo tempo se manter ancorado e aterrado mesmo, né? Trazer essa consciência para a terra. Se a gente está encarnado aqui, é por alguma razão. A gente precisa viver a nossa vida material e a gente precisa buscar essa realização de alguma forma, né? Porque Capricórnio fala muito dessa questão da realização profissional. Então perceba que tem algo para você fazer, que está ali ao seu alcance, então faça, nem que seja uma pequena coisa. Vai ser um fim de semana que, apesar de ser fim de semana, vai estar perfeito para a gente trabalhar. Mas não trabalhar no sentido do nosso trabalho convencional, mas trabalhar em algo que traz uma realização interna, que faz com que a gente se sinta bem. Então, se tem um projeto engavetado, se tem uma coisa que você quer muito fazer, aproveita esse fim de semana e coloca a mão na massa, vai lá, faz aquilo que está no seu alcance. Mas talvez você se sinta tão bem, tão realizado, que vale a pena. Então, eu convido você a tomar essa atitude por você mesmo e pelos seus projetos nesse fim de semana. E lembrando que não necessariamente vai ser fácil, não necessariamente eu vou lá e vou fazer, mas trabalhe essa questão de mudar a abordagem, de sair da autossabotagem, porque a sensação de realização que vai dar depois eu acho que vai valer a pena sim. E aí, pra gente terminar, vamos para a nossa cartinha da semana, e eu sorteei essa carta aqui, que é a carta da culpa. Então, olha que carta mais feia, né? Que carta mais cinza, mais cheia de medo, né? Que ela traz pra gente. E ela tá falando pra gente, convidando a gente essa semana a olhar para esse nosso processo de culpa, né? Como que eu encaro isso na minha vida? Tem algo que eu me sinto culpado por ter feito, por não ter feito da forma que eu gostaria? Enfim, trabalhar essa energia da culpa, porque ela é um grande bloqueador da nossa vida. Enquanto a gente se sente culpado, a gente se prende a uma energia e a gente não deixa as coisas andarem. Por quê? Se eu me sinto culpada, é porque eu não mereço. Se eu me sinto culpada, é porque eu tenho que ficar onde eu tô, porque senão eu vou fazer errado de novo. Então, N crenças são criadas a partir desse processo de culpa e fazem com que as coisas não andem, que as coisas fiquem bloqueadas para mim. E muitas vezes é a gente mesmo que está criando esses bloqueios. Por mais que a gente ache que o mundo lá fora está fazendo a gente de vítima, às vezes tem um processo de culpa interno que atrai situações que fazem a gente se sentir assim e validar aquilo, né? Então, eu convido você essa semana a se libertar da culpa e pensar que a gente sempre faz o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. Então libera a culpa, pensa que você estava num outro nível de consciência naquele momento e segue em frente sem medo, porque a partir de agora, com o seu novo nível de consciência, eu tenho certeza que se acontecer a mesma situação, você vai agir diferente e você tem capacidade para muito e muito mais, para muita evolução que ainda tem para vir na sua vida, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal para ajudar a crescer o meu conteúdo, entregar para mais pessoas e compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar de tudo que eu falei aqui no meu coração. E a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo, até mais!